Todos sabemos que o McDonald's é um império e modelo de negócio. Passam-se os anos e essa corporação gigantesca continua a crescer. Nada parece capaz de abalar a popularidade do gigante do hambúrguer. Dietas e modismos podem mudar, mas os arcos dourados continuam no topo. Mesmo quando sofrem pressão e críticas ferozes, Ronald e sua gangue parecem se recuperar mais forte do que antes. Algumas coisas, no entanto, você simplesmente não pode ignorar. Como, por exemplo, os casos de clientes que dizem ter encontrado algo estranho dentro de seu alimento. Em 2005, Lauren Coleman, da Universidade de Illinois, recebeu algo inesperado junto com suas batatas fritas no McDonald's do campus. Assim que ela estava prestes a comer, ela avistou um curativo usado em suas batatas fritas. Compreensivelmente chocada e perturbada, ela reclamou para o gerente, que devolveu prontamente o seu dinheiro. O proprietário do Band-Aid se revelou e então pediu desculpas para a estudante, dizendo: "Me desculpe, esse Band-Aid é meu." Coleman optou por não tomar nenhuma outra ação contra o McDonald's e disse: "O McDonald's daqui sempre foi elegante e limpo, mas agora fiquei preocupada, pois ele é o único para nós, não temos outra opção." Em 2008, um tipo diferente de objeto estranho foi encontrado no cheeseburger de uma adolescente em Reading, Massachusetts. A anônima menina de 14 anos de idade estava mordendo seu lanche quando ela viu em cima um pedaço de metal de cerca de 1 polegada de comprimento. As autoridades de saúde que examinaram o objeto disseram acreditar que aquilo era parte de uma agulha ou seringa veterinária que, de alguma forma, foi parar na cadeia alimentar em uma fábrica de embalagem de carne em Ohio, possivelmente como resultado de um animal a ser vacinado antes do seu abate. Um comunicado do McDonald's disse o seguinte: "Levamos essas questões a sério. No entanto, neste momento, estas são apenas alegações. Ao saber sobre essas alegações, começamos imediatamente uma investigação para reunir os fatos. Sem os fatos, não seria apropriado fazer mais comentários ou especular sobre de onde este objeto pode ter vindo." No entanto, o McDonald's parou de utilizar a tal fábrica de Ohio. Em Hisingen, nos arredores de Gotemburgo, na Suécia, um homem de 47 anos de idade, chamado Yusuf Bersil, inocentemente comprou um hambúrguer no McDonald's e, ao dar a sua primeira mordida, deparou-se com um prego de quase 0,5 polegada de comprimento, perfurado através de suas gengivas. Ele ficou preso entre os dentes e gengivas, explicou o homem. "Eu consegui tirá-lo, mas então vomitei. E se um dos meus filhos tivesse comido o hambúrguer em vez de mim?" Os funcionários não souberam explicar como aquilo foi parar ali. "Nós começamos a investigação e informamos os nossos fornecedores, mas só podemos pedir desculpas", disse o gerente, Axel Gustafsson. Benson, por sua vez, ficou com medo de fast food após o incidente de 2010. "Iremos fazer hambúrgueres caseiros a partir de agora", disse ele. Em 2006, quando o treinador de futebol Todd Haley levou para casa uma salada para sua esposa e a babá, ele levou um susto ao desembrulhar a sua opção saudável. As duas mulheres alegadamente encontraram algo menos saudável como ingrediente extra entre as folhas de salada: um rato morto. A descoberta os deixou profundamente com medo de ter contraído uma doença. Depois da promessa de um gerente de investigar o caso, de acordo com a família, não ofereceram qualquer assistência. Haley entrou com uma ação contra a cadeia alimentar, exigindo 1.700.000 em danos. O caso foi resolvido antes que fosse a julgamento, por uma quantia não revelada. Em 2007, em Vancouver, no Canadá, Max Aipinza levou um susto quando ele mordeu seu hambúrguer Brigiesta. Imediatamente percebeu que havia uma goma de mascar no seu hambúrguer. Ele cuspiu fora e foi para o hospital fazer exames, preocupado com o risco de contrair hepatite. Ele acredita que alguém intencionalmente colocou a goma em sua comida. O McDonald's do Canadá disse que a empresa fez uma investigação aprofundada sobre a queixa de Aipinza,
com a corporação das autoridades de saúde. Camisinha com batata frita. Outra refeição infeliz foi servida em Fribourg, na Suíça, em 2009, quando uma menina de 7 anos de idade encontrou um preservativo em suas batatas fritas. A mãe da criança ficou revoltada e chamou a polícia, que neste caso fez uma investigação imediata sobre como aquilo chegou lá. A camisinha foi enviada para um laboratório forense para ver se representava um risco para a saúde. Na época da história, o McDonald's se recusou a comentar. Larvas com Big Mac. Em março de 2011, em Melbourne, Austrália, o residente League Savage abriu seu Big Mac para verificar se os pickles extras que tinha solicitado estavam lá dentro. Eles estavam, mas, para seu horror, havia também cerca de 30 larvas rastejando ao redor dos rissóis de carne. O McDonald's mandou examinar o hambúrguer dentro de um laboratório para discernir como as larvas foram parar ali. Mas Savage só queria um reembolso e um pedido de desculpas. É simplesmente repugnante, nunca mais comerei nesse McDonald's novamente, disse ele. Cabeça de galinha com asas. Esse caso ganhou muita atenção em 2000, quando apareceu pela primeira vez e foi destaque em noticiários de televisão. A história é assim. Catherine Ortega, uma mãe de 2 crianças em Virgínia, comprou algumas asas de frango no McDonald's do local. Enquanto servia as aves para seus filhos, ela notou que uma das peças era um pouco estranha. E olhando mais de perto notou que aquilo era uma cabeça de galinha perfeitamente intacta. Algumas pessoas acharam a história duvidosa, especialmente porque ela foi para uma estação de TV antes de apresentar uma queixa para o McDonald's. Além disso, na última década a história tornou-se uma espécie de lenda, ganhando várias versões. Seja qual for a realidade, no momento Ortega disse aos repórteres: "Eu provavelmente vou cozinhar em casa a partir de agora." Curiosamente, enquanto eu editava essa matéria, me deparei com um caso brasileiro. Em 12 de maio de 2015, um homem encontrou um band-aid em um lanche do McDonald's em BH. O incidente aconteceu por volta das 22 horas, quando ele comprou um McFiesta no drive-thru de uma das lanchonetes da rede em Belo Horizonte, na Avenida Afonso Pena, no bairro Cruzeiro, região Centro-Sul. Ao morder o sanduíche, ele conta ter sentido algo parecido com um plástico e, ao retirar o objeto da boca, percebeu que era um band-aid usado. Eu estava a um quarteirão de lá. Voltei e chamei o gerente e ele disse que não poderia fazer nada para retratar o problema. Me sugeriu apenas que eu registrasse um BO. Conta ele. Anderson ligou para a polícia, registrou o boletim de ocorrência e teve o dinheiro do lanche ressarcido. Cerca de R$9. Na opinião dele, o valor foi apenas simbólico, e por isso ele preferiu formalizar a queixa no site do McDonald's, registrar denúncia no site Reclame Aqui e contratar um advogado. E ele disse ainda o seguinte: "Quase não vou ao McDonald's. Ontem foi por uma questão de praticidade mesmo. Não aprecio o lanche. Depois disso nunca mais vou me alimentar por lá. Definitivamente. Vou mover uma ação contra a empresa", garantiu ele. Em nota, a assessoria do McDonald's informou que está apurando o ocorrido e reiterou que a empresa segue rígidos padrões de higiene e segurança alimentar. Você acabou de ver coisas repugnantes encontradas em lanches do McDonald's.